Olá, sejam bem-vindos à nossa segunda aula da disciplina de Política Externa Brasileira. Eu sou a professora Caroline e hoje estaremos juntos falando de análise dos jogos de dois níveis. Me acompanhe até um slide, por favor. Aqui é a nossa organização da nossa aula. No primeiro momento, vamos conversar sobre a importância dos jogos de dois níveis para os estudos de política externa. Depois disso, vamos pensar juntos no entrelaçamento entre o doméstico e o internacional. Vamos ver o que o autor quer dizer quando ele diz de jogos de dois níveis. Depois disso, vamos pensar no que é o nível 1, o que é o nível 2, as complexidades políticas dessa análise. Falaremos de ratificação, a importância do que a gente chama de win set. E falaremos também do tamanho da win set. Essa é a organização do nosso encontro de hoje. Falaremos então de análise da teoria dos jogos de dois níveis e análise de política externa. Teoria de jogos de dois níveis. É isso que hoje nós vamos estudar. Relembrando um pouco do que vimos na aula passada, estudamos juntos aqui análise de política externa. Então, quais são as teorias que fazem análise de política externa, que nos ensinam a fazer análise de política externa? E aí, juntos vimos que foi um desenvolvimento da área a partir da década de 50, até que chegamos na década de 90, em que o autor, que é chamado de Robert Putnam, ele desenvolve, então, essa teoria que a gente chama de teoria de jogos de dois níveis. O interessante pensar é que o Robert Putnam, ele consegue fazer justamente casar tanto a área de relações internacionais quanto ciência política. Então é por isso também um dos motivos do nosso curso ser um curso conjunto. Então o Robert Putnam, ele é muito conhecido por seus livros que falam acerca de democracia. Ele desenvolve uma vasta referência bibliográfica na área da ciência política, mas ele também contribui com a área de relações internacionais ao ajudar-nos e formular uma teoria para a análise de política externa. E é isso que a gente vai fazer hoje. Vamos então entender o que o Robert Putnam sugere para que a gente consiga fazer análise de política externa. Então eu peço que me acompanhem até o material. Aqui, o que a gente vai pensar hoje? Qual é o grande objetivo da teoria? Então, o grande objetivo é justamente entender como que a diplomacia e a política doméstica interagem. O objetivo teórico é justamente conseguir entender essa interação em como uma participa da outra. Como a diplomacia está relacionada à política doméstica. O que o autor vai comentar? De que na área a gente enfrentou muitas dificuldades ao tentar pensar a interação da diplomacia com a política doméstica, se fizermos a análise com base nas teorias clássicas. A gente já viu na aula passada como as teorias clássicas desenvolvem esse pensamento de análise de política externa. Conversamos aqui juntos sobre análise de política externa via realismo, via liberalismo e via construtivismo. E o que o Robert Putnam vai dizer é que justamente por não pensar no entrelaçamento entre diplomacia e política doméstica, essas teorias clássicas, elas vão ficar um pouco engessadas na hora de fazer análise de política externa. Então, só para relembrar, a teoria liberal, ela vai falar que a política externa é um movimento de dentro para fora, na tendência de cooperação. A teoria realista vai dizer que a política externa ela é formulada devido à estrutura, à influência da estrutura no Estado, no país, e é por isso que eles formulam a política externa. E a teoria construtivista é a teoria que mais se aproxima do que o Putnam vai dizer, que vai dizer que é uma interação entre os dois agentes, então o agente doméstico e o agente externo, essa construção conjunta e principalmente também a construção interna dos decisores no processo de tomada de decisão é que faz com que a gente construa a política externa. O Robert Putnam, então, na teoria dos jogos de dois níveis, ele vai além, ele vai dar mais detalhes para que a gente consiga efetivamente aplicar
teoria de análise de política externa a fatos, a momentos específicos, para que a gente consiga entender essa interação entre diplomacia e política doméstica. Então me acompanhe até o material, ainda dentro desse grande contexto, que foi justamente essa elaboração do Robert Putnam. Ele vai dizer que a política doméstica e as relações internacionais são com frequência inextricavelmente vinculadas. Então, o que isso significa? O que ele quer dizer com isso? Ele quer dizer que não há como analisar ou uma ou outra. Não tem como eu analisar a política externa sem pensar na política doméstica. É necessário que eu entenda, que o analista entenda, que a política doméstica e a política externa, elas estão juntas, elas estão conectadas e não podem ser desconectadas. Eu posso até fazer a análise de política externa de uma maneira única, mas ela não vai me dar o panorama completo. Se eu fizer só a análise da política externa, só a análise da ação de um Estado no cenário internacional, essa análise não vai ser completa, porque a política externa não pode ser vista de uma maneira separada da política doméstica. Então, agora me acompanhe até o material. Pensando justamente nisso, o autor desenvolve a sua teoria. E aí, o que ele vai dizer? Que os jogos de dois níveis, o que ele quer dizer com os jogos de dois níveis? Ele está fazendo justamente uma metáfora para essas interações entre o doméstico e o internacional. Nenhum dos jogos pode ser ignorado pelos tomadores de decisão. Importante, então, a gente lembrar, nenhum dos jogos pode ser ignorado pelos tomadores de decisão. Então, toda vez que eu falar de jogo de dois níveis, a metáfora que a gente precisa pensar é justamente num tabuleiro de xadrez. É disso que o autor está falando. Então, o que ele vai dizer? Um jogador, ele precisa entender que ele está jogando uma partida de xadrez. É isso que a gente precisa entender. E essa análise é justamente a partir disso. É o mesmo jogador que joga o tabuleiro de xadrez no nível doméstico e o tabuleiro de xadrez no nível internacional. Então, são dois níveis de um mesmo jogador. E ele precisa aprender a mexer as suas peças de maneira adequada, sabendo que a forma que ele mexe a peça num jogo influencia o outro. Então, a partir de agora, vamos conversar com mais detalhes sobre essa teoria, e eu peço que sempre tenham em mente justamente essa metáfora, que ela serve para conseguir alinhar e juntar o pensamento para que a gente consiga sempre ter em mente o doméstico e o internacional casados. Então, é assim, com essa metáfora, que vamos dar continuidade à nossa aula. Continuando então a nossa analogia a um tabuleiro, vamos juntos aqui então pensar em quem são ou como é formado esse tabuleiro. Peço que me acompanhem até o material. Aqui então, quando a gente vai pensar primeiro o tabuleiro doméstico, a gente tem que levar em consideração e sempre ter em mente que existe o que o autor diz que é uma diversificação de jogadores. Ou seja, uma diversificação das peças do tabuleiro. Então, por exemplo, a gente tem no tabuleiro doméstico partidos políticos, temos empresas, temos sociedade civil e os mais diversos atores. Todos esses, na nossa analogia, a gente pode encarar como peças do tabuleiro. Então, vamos pensar aqui juntos em como é formulado o nosso tabuleiro. Eu tenho, por exemplo, o peão. O peão a gente pode considerar, por exemplo, a sociedade civil. Ou se não, a sociedade civil pode ser a torre, ou ela pode ser a rainha. Enfim, cada tabuleiro e a forma como cada peça ela é mexida é o que vai ser levado em consideração segundo Putnam. O jogador é um negociador e é ele que precisa pensar em como estruturar cada uma dessas peças, em como mexer cada uma dessas peças. Sempre levando em consideração que o movimento nesse tabuleiro vai influenciar o outro lado. O
que a gente pode chamar de tabuleiro externo. Então eu os convido aqui para o material, vamos pensar juntos em quais são as peças que a gente precisa trabalhar e pensar no tabuleiro externo. Então, da mesma forma que a gente tem a diversificação de jogadores no tabuleiro interno, no tabuleiro doméstico, a gente vai ter diversificação de jogadores também no tabuleiro externo. Então, aqui eu estou falando de, por exemplo, estados, eu estou falando de organizações internacionais e aqui novamente estou falando de sociedade civil. Então, o que a gente percebe? Na analogia do autor, a gente tem esse grande tabuleiro que a gente precisa lidar com as peças. A movimentação de cada uma dessas peças em cada um dos tabuleiros influencia o outro. É isso que o autor vai falar. Então eu peço para que a gente continue o nosso conteúdo, que vocês sempre tenham em mente justamente essa analogia. Estamos falando de dois grandes tabuleiros com peças variadas, com uma diversificação de atores, e todos eles são peças fundamentais na hora de estruturar a grande política que está por trás disso. Então, a política externa ela pode ser entendida como a grande estratégia que está por trás de tudo isso. Né? Então, eu peço que me acompanhe até o material, para a gente poder dar continuidade aqui ao nosso pensamento. Então, a gente já conseguiu entender essa analogia com os dois tabuleiros. Então, vamos pensar então aqui, quando eu falo de ratificação. O que é necessário? Então, ok, a gente tem os dois tabuleiros. O tabuleiro doméstico e o tabuleiro externo. O autor, o Robert Putnam, vai dizer que o nome que a gente dá a esse tabuleiro doméstico é nível 1. Então, ele vai dizer que um negociador, por exemplo, um estadista, ele precisa aí se estruturar muito bem no nível 1. E ele vai dizer que o tabuleiro externo é o nível 2. Ambos os tabuleiros são jogados ao mesmo tempo. Então, eu preciso levar em consideração ambos os tabuleiros. Por quê? O que ele vai dizer? Quando eu vou ao nível 2, então ao cenário internacional, e vou, por exemplo, trabalhar em cima de uma nova convenção ou a participação em um tratado internacional, eu preciso sempre levar em consideração que eu preciso da ratificação. Então, eu não posso desenvolver a minha política externa simplesmente olhando para o cenário internacional. Eu não posso pensar, agora, nesse momento, a questão do terrorismo, por exemplo, é um tema da agenda. Então, como é um tema da agenda, e pensando nos meus parceiros internacionais, eu vou formular, dentro da minha política externa, qual vai ser a minha atuação frente ao tema. O que eu preciso lembrar? Eu não posso ratificar, eu não posso assinar nenhum tratado internacional sem lembrar que todo tratado internacional passa pelo que a gente chama de processo de ratificação. Isso em qualquer Estado democrático. O que o Putnam ensina pra gente? Que a gente precisa pensar, por justamente estar falando de democracias, que existe esse processo de ratificação. O executivo, ele não age sozinho. Ele tem sempre a participação do legislativo. E aí o que acontece? Qualquer tratado internacional necessariamente precisa ser aprovado pelo Congresso. Necessariamente. Então, por exemplo, aqui no Brasil, ele vai passar pelas duas casas e, se aprovado, vai para a assinatura presidencial. Depois disso, é que o tratado é ratificado e vira lei dentro do país. Então, eu não posso pensar, por exemplo, na assinatura de um tratado externo, se eu não pensar que eu necessariamente preciso da aprovação desse tratado internamente. Por isso que o autor diz, eu não posso caminhar sozinho com a minha política externa. Eu não posso tratar de temas da agenda pensando só no cenário internacional. Então, eu não posso jogar só com as peças do tabuleiro externo. Eu preciso levar em consideração que eu preciso sempre voltar ao tabuleiro doméstico e conseguir a aprovação do tabuleiro doméstico. Então, a política externa tem que ser formulada com isso. Tem que ser formulada tendo essa base na política doméstica. Nesse momento que a gente vê, ciência, política e relações internacionais casam perfeitamente. Porque você precisa ter o conhecimento do processo político interno
para conseguir entender a atuação de um Estado no cenário internacional. Então, precisamos entender o nível 1 para conseguir entender a atuação no nível 2. Então, eu peço que me acompanhe até o material. Então, esse processo de ratificação é um processo muito importante e que não acontece só aqui no Brasil, como acontece em todas as democracias. Então, aqui, a análise e a previsão melhoram se a gente conseguir compreender as barganhas internas. E foi o que a gente comentou. Para eu conseguir entender essa previsão, ou para conseguir entender como que acontecem as negociações internacionais, para eu entender o posicionamento dos países no cenário internacional, eu preciso necessariamente compreender as barganhas internas. É disso que o autor está falando. E aí a gente segue em frente e vê que o autor vai dizer que justamente para conseguir entender essas barganhas internas e para conseguir estabelecer esse processo da melhor forma possível, para eu conseguir trabalhar com esses dois tabuleiros, eu conseguir essa ratificação dos meus tratados, eu preciso trabalhar com o que o autor vai chamar de Win Set. O Win Set é um dos principais conceitos dessa teoria. É um dos conceitos que é amplamente utilizado nas duas disciplinas, então tanto na ciência política quanto nas relações internacionais. É um conceito que é trabalhado em ambas. Então eu peço que me acompanhem até o material. Aqui a gente consegue pensar juntos, então, no que é. Então, o que é o Win Set? A gente pode dizer que ele é, aqui, um conjunto de vitórias, ou seja, um conjunto de arranjos institucionais que eles vão determinar a base de apoio do nível 2, como também vão determinar aqui a base de apoio do nível 1. É um conjunto de todos os acordos possíveis do nível 1 que seriam vitoriosos. Tá? Então aqui, ó, um conjunto de todos os acordos possíveis. Então, quando eu estou falando de Win Set, eu estou falando de um conjunto de vitórias. Estou falando de um conjunto de ações possíveis, um conjunto de medidas institucionais. Então, o que significa? Significa que eu estou pensando tanto no meu cenário doméstico, então tanto no meu nível 1, quanto no nível 2. Como eu preciso da ratificação, eu preciso da assinatura também de um tratado. Então, o que eu preciso fazer? O que é o conjunto de vitórias? É quando eu penso em todas as possibilidades que seriam aceitas, tanto no nível 1 quanto no nível 2. Então, eu vou dar, por exemplo, um tratado internacional que envolva a não proliferação de armamentos nucleares. Para eu fazer parte desse tratado, eu preciso levar em consideração que eu tenho atores domésticos que precisam aprovar a minha participação num tratado dessa magnitude, e eu também preciso fazer parte, conseguir assinar um tratado no meu cenário internacional. Então eu não posso, por exemplo, propor dentro do meu conjunto de vitórias o enriquecimento de urânio, por exemplo, porque não vai ser aceito no cenário internacional. Então eu preciso pensar justamente na não proliferação de urânio. Esse é um dos meus arranjos institucionais. E aí eu volto para o cenário doméstico e eu preciso parar para pensar se os atores, se os jogadores desse tabuleiro vão também aceitar esse meu posicionamento. Então ele é um conjunto, um arranjo, todas as possibilidades. Se a gente for pensar de uma maneira mais prática, é uma minuta de contrato, um rascunho de um contrato. É quando eu coloco as cláusulas pensando justamente no que vai ser aceito, tanto pelos meus atores externos, quanto pelos meus atores domésticos, no nível 2 e no nível 1. Isso é o que o autor chama de um Win Set, conjunto de vitórias. Esse arranjo
de argumentos que vão me levar à frente. Então, toda vez que eu formulo a minha política externa, eu preciso levar em consideração qual é o meu posicionamento e preciso levar em consideração o que vai ser aceito pelos meus parceiros no cenário internacional e o que vai ser ratificado dentro do meu governo. É disso que a gente está falando quando a gente fala de política externa. Então, eu peço que me acompanhem até o material. Aqui, vamos continuar então pensando na Win7 e vamos pensar aqui juntos então no tamanho da Win7, ou seja, se eu preciso de muitas possibilidades de acordo para conseguir a ratificação, ou se eu preciso de uma Win7, de um conjunto de vitórias menor. Então aqui, vamos pensar a importância do tamanho da Win7 e o conhecimento, principalmente do tabuleiro doméstico. Vamos conversar sobre isso, então? Seguimos para o próximo. Tamanho da Win7. O que o autor vai dizer? Que existem 3 fatores que influenciam o tamanho da Win7, ok? Que vão determinar se eu preciso de muitas possibilidades para conseguir o acordo internacional ou se eu preciso determinar e estabelecer uma Win7 pequena. Então, ele vai mencionar instituições do nível 1, ele vai mencionar coalizões do nível 1 e estratégias do nível 1 e aqui também estratégias do nível 2. Vamos pensar juntos em cada uma dessas influências, desses fatores, para que a gente consiga entender melhor do que o autor está falando. Então, seguimos para a primeira, instituições de nível 1. O que o autor está falando? Ele está falando justamente desse processo de ratificação, de autonomia do Estado e de força do Estado. Ele vai dizer que toda formulação de política externa, ela necessariamente precisa pensar justamente essa formação institucional. Então, o que eu preciso para ratificação? Então, por exemplo, no Congresso brasileiro, a legislação brasileira diz que a ratificação de qualquer tratado internacional, ela precisa de 50% mais 1 para conseguir ser aprovada. Ou seja, 50% das 2 casas mais 1 precisam aprovar o tratado para que ele seja ratificado e vire lei dentro do Brasil. É essa a ideia. Então, vamos voltar lá aos slides. Eu preciso pensar justamente nessas instituições de nível 1, para que eu consiga pensar no tamanho da minha Win7. Se a gente for levar aqui em consideração justamente esses procedimentos de ratificação, eu preciso pensar que para conseguir esse 50% mais 1, eu preciso colocar o maior número possível de vitórias, né, do conjunto, ou não. Eu preciso levar em consideração e eu preciso, na verdade, fazer contas para conseguir atingir as instituições do nível 1. E aí, as coalizões do nível 1. O que o autor vai falar sobre isso? Ele vai dizer que o tamanho da Win7 depende do tamanho relativo das forças isolacionistas e também das forças internacionalistas. Então ele vai falar aqui, vamos pensar em grupos homogêneos e grupos heterogêneos. Nesse momento é importante que a gente preste bastante atenção quando o autor fala de coalizões do nível 1. O que ele está falando, o que ele quer dizer com coalizões do nível 1. Então aqui, ele está falando do tamanho da Win7, vai depender dessas forças, que são forças isolacionistas, são forças isoladas, e também de forças internacionalistas, são forças que o cenário internacional vai nos ajudar a pensar. Então aqui, primeiro, ele vai falar de grupos homogêneos.
do que ele está falando de grupos homogêneos? É quando os grupos partilham de uma opinião comum. É disso que o autor está falando. Então, dentro do grande grupo, o que eu consigo perceber é que a opinião é muito semelhante. Então, por exemplo, quando eu falo no Brasil de desenvolvimento, se eu vou ao cenário internacional tratar de qualquer acordo que fale de desenvolvimento, quando eu volto ao cenário doméstico, eu encontro um grupo homogêneo. Ou seja, a opinião do grupo ela é comum. Dentro do Congresso brasileiro, todos querem e prezam pelo desenvolvimento. Cada grupo vai ter uma visão diferente. Então, por exemplo, a bancada ruralista vai querer o desenvolvimento agrário. A bancada ambientalista vai querer o desenvolvimento sustentável. A bancada mais conservadora vai falar de substituição de importação, de desenvolvimento industrial. Enquanto outras bancadas vão partilhar de outras possibilidades. Então, desenvolvimento de sanitário, por exemplo, desenvolvimento de infraestrutura. Cada uma vai ter a sua opinião, mas todas elas vão ser pró-desenvolvimento. Então, eu consigo encontrar um grupo homogêneo. O que eu preciso pensar? Quando eu penso na minha win-set, o que é importante? Justamente que eu tenho uma win-set muito grande. O tema geral é desenvolvimento, mas que eu consiga, no cenário internacional, com os meus pares, no cenário internacional, pensar na minha política de desenvolvimento, justamente pensando em todas essas áreas. Então, por exemplo, eu coloco no meu tratado internacional desenvolvimento agrário, desenvolvimento econômico, desenvolvimento sustentável, desenvolvimento institucional. Todos esses arranjos fazem parte da minha win-set. Todos esses arranjos. E quanto mais possibilidades eu colocar, maior é a probabilidade de eu conseguir aceitação nas duas casas. Então, é esse o objetivo, quando eu encontro grupos homogêneos. Então, como a gente falou, essas aqui são as coalizões. Mas para pensar nas coalizões internacionais, eu preciso necessariamente pensar nas instituições, em como é formado o Congresso. Então, eu preciso pensar, por exemplo, que na legislação brasileira, 50% mais um. Então, eu preciso da aprovação de 50% dos parlamentares mais um. Então, quanto maior for a minha win-set, maior é a probabilidade de eu conseguir uma ratificação. É essa a ideia do autor. Mas aí o que ele vai falar? Bom, dentro dessas possibilidades, dentro desses arranjos institucionais, eu posso encontrar também o que a gente chama aqui de grupos heterogêneos. E aí, quando eu falo de grupos heterogêneos, eu estou falando de grupos que não partilham da mesma opinião. São grupos que vão ter opiniões contrárias. Então, vamos pegar aqui, por exemplo, o tema meio ambiente. A minha política externa tem que pensar no meio ambiente, ok? Por quê? Porque eu estou falando também dos jogadores do tabuleiro externo. Então, a sociedade internacional me pede para pensar nesse tabuleiro e me pede para pensar nesse tema da agenda. Precisa fazer parte da minha política externa. Então, eu preciso trabalhar com ele. Mas, ao mesmo tempo, eu não só preciso fazer um tratado e assinar tratados internacionais sobre o tema, como eu preciso necessariamente ratificar. Eu preciso ratificar esses tratados. Então, o que acontece? Eu preciso pensar no meu público. Eu preciso pensar no meu grupo heterogêneo. Preciso fazer a matemática de quantos parlamentares eu preciso para atingir os 50% mais um. No meu caso aqui, meio ambiente, eu sei que, por exemplo, eu não vou poder contar com a bancada ruralista. Eu vou precisar contar com outras bancadas. Então, eu preciso que a minha win-set seja muito específica. Para que as bancadas que eu queira atingir, todos os parlamentares necessariamente votem a favor.
Eu preciso fazer as contas do que isso significa. Então, eu preciso necessariamente, quando eu falo de meio ambiente, falar de desenvolvimento sustentável. Se eu deixar de fora o desenvolvimento sustentável, eu não vou conseguir. Mas se eu falar de desenvolvimento de maneira geral, pode ser que algum dos parlamentares não aceite. Por isso é extremamente importante que a minha Win7, que o meu conjunto, o meu arranjo institucional, seja muito bem desenhado, muito específico e matematicamente programado para ser aceito e ratificado. Então, o que o Putin não está falando, contando aqui para a gente? Que eu não posso pensar política externa olhando só o cenário internacional. Se eu tivesse feito isso aqui, o que eu ia perceber? Eu ia perceber que a minha intenção é partilhar dos conceitos e das possibilidades para o meio ambiente, porque é isso que o cenário internacional me pede. Que eu participe do tema, que eu participe do regime e que eu converse sobre isso e que eu assine os tratados. Porém, o que acontece é que eu preciso ratificar. Então, quando eu falo de política externa, necessariamente eu estou falando dos dois. Não tem como dividir. Eu não posso fazer uma análise de política externa analisando só um ou só o outro. Essa é a grande evolução do Putin. Então, eu peço que vocês me acompanhem até o material para a gente continuar pensando nessas questões. Então, aqui a gente já viu as instituições de nível 1, a gente já pensou então nas coalizões de nível 1, quando a gente falou de grupos homogêneos e grupos heterogêneos. E agora a gente vai pensar nas estratégias. Então aqui ele vai dizer que para enfrentar dilemas táticos, duas são as estratégias. A primeira, compensações paralelas, e a segunda, negociador-chefe. Então, o que ele vai dizer? Que muitas vezes é difícil que a gente consiga atingir a ratificação pensando só, então, naquelas duas questões anteriores. São a instituição, né, como é o processo de ratificação, e pensando só nos grupos homogêneos e grupos heterogêneos, trabalhando o tamanho da Win7. Eu preciso muitas vezes também trabalhar com uma terceira questão, que é justamente essas outras possibilidades para resolver dilemas. Então, o autor vai dizer para a gente que a gente consegue trabalhar com duas possibilidades, duas estratégias. Então, uma é conseguir trabalhar com o negociador-chefe e a outra é compensações paralelas. Então, vamos primeiro pensar juntos aqui no que o autor quer dizer com o negociador-chefe. Ele vai dizer que, dependendo do caso, é importante conseguir enviar o negociador-chefe. Ou seja, se eu vou, por exemplo, ao nível 2, ao nível internacional, e eu preciso da assinatura, muitas vezes é importante que vá a figura máxima do Estado, ou seja, o presidente ou o primeiro-ministro, que ele vá até o tabuleiro, que ele negocie para conseguir essa ratificação. E muitas vezes, quando eu falo aqui do Congresso, o peso desse negociador-chefe também vai ser muito importante. Então, eu posso, por exemplo, ter feito uma assinatura internacional, de um tratado internacional, mas que para conseguir convencer um público heterogêneo, eu preciso do negociador-chefe. O autor vai dizer, o que é muito interessante, é que não necessariamente esse negociador-chefe ele precisa ter o conhecimento amplo de toda a Win7, mas o peso da sua presença, o peso de toda a sua carreira política vai influenciar. Então aí o que o autor fala? Qual é a contribuição do autor para a gente aqui? Se eu estou fazendo uma análise de política externa, eu preciso necessariamente pensar em como me comportar no cenário internacional, mas eu preciso pensar na ratificação, no processo de ratificação, qual é o grupo que eu vou encontrar lá, qual é o grupo, se é um homogêneo ou se ele é heterogêneo. E aí, caso eu ainda não consiga, eu preciso, quando eu analiso política externa, entender que a estratégia que pode ser usada é justamente o negociador-chefe. Ok? E aí a outra estratégia é a compensação paralela,
que é muito interessante se a gente for pensar na compensação paralela. O que o autor vai dizer? Ele vai dizer que o negociador pode sempre trabalhar com uma compensação doméstica. Ou seja, se eu vou falar de cenário internacional, eu posso assinar um tratado internacional, mas necessariamente eu vou precisar, para ratificar, fazer uma compensação aqui. Então, o exemplo que o autor utiliza, que é um exemplo muito interessante, é a construção do Canal do Panamá, feito pelos Estados Unidos. Para conseguir a aprovação da construção do Canal do Panamá, necessariamente, o que aconteceu foi uma compensação paralela, que o governo norte-americano prometeu que ele não só faria então a construção do Canal do Panamá, como ele construiria pontes internas. Um exemplo é a Golden Gate. Então, a gente consegue trabalhar com essas negociações. Para eu conseguir entender como que os Estados Unidos se projeta no cenário internacional e constrói, por exemplo, um Canal do Panamá, eu preciso entender que domesticamente ele também precisa fazer manobras. Então, é isso que a gente consegue ver até agora. Então, a gente conseguiu aprender nesse momento que, primeiro, o autor fala de nível 1, que é um nível doméstico, nível 2, ele faz essa metáfora com o jogo, com um grande tabuleiro, que a gente precisa pensar em todas as peças para conseguir atingir o nosso objetivo. Para isso, a gente tem que lembrar do processo de ratificação, então das instituições. Precisamos lembrar também dos grupos que vamos encontrar, se são homogêneos e heterogêneos. E, por fim, a gente precisa lembrar das estratégias, que podem ser medidas de compensação paralela ou pode ser o negociador-chefe. Vimos até agora como o autor Putnam consegue dar uma visão ampliada à análise de política externa. Então, já percebemos que a gente precisa trabalhar com o nível 1, que seria um cenário doméstico, com o tabuleiro doméstico, com os atores que atuam. E aí a gente se viu também o nível 2, como precisamos trabalhar com os atores do cenário internacional. Vimos a importância do processo de ratificação. Vimos que, para conseguir passar pelo processo de ratificação, necessariamente precisamos trabalhar a Win7, e o tamanho dessa Win7 vai variar de acordo com as instituições do nível 1. Vimos também que ela vai variar de acordo com os grupos de coalizão do nível 1, que são grupos homogêneos ou heterogêneos. E, por fim, a gente viu também as estratégias para conseguir essa ratificação. Agora, vamos pensar juntos aqui na aplicação em exemplos concretos de aplicação da teoria dos jogos de dois níveis. Então, vamos até os slides. Aqui eu trouxe para vocês o exemplo que vocês podem encontrar no livro base de vocês, que é o livro do Machado, especificamente o capítulo que aborda a União Europeia. Então, a gente está falando aqui das páginas 33 e 34. Vamos pensar aqui juntos, então, nível 1, nível 2 e o Win7, quando a gente trabalha com a formação da política externa. Então, aqui, na formação da política externa, na formação da União Europeia, qual foi a grande política por trás para a formação da União Europeia? A gente precisa lembrar aqui que a União Europeia é um conjunto de países e cada país tem a sua própria política externa. Essa política pública doméstica, ela tinha o objetivo de unificação, de conseguir aos poucos ir integrando aquela região. Então, quando a gente pensa aqui na União Europeia, no nível 1, o que a gente percebe? Os atores desse nível 1 são justamente os Estados. Então, a gente está pensando na grande instituição que é a União Europeia, né? Do que ela é formada, quais são os atores que formam a União Europeia. Então, a gente está falando dos Estados que a compõem, a gente está falando de opinião pública, a gente está falando de mídia, estamos falando de todos os elementos domésticos dentro do grupo União Europeia. Então, para que os Estados conseguissem essa integração, era preciso necessariamente que pensassem na opinião desses grupos. E para que ela acontecesse, necessariamente precisava do processo de ratificação.
E aí no nível 2 o que a gente vê é toda a opinião internacional, a aceitação desses países como bloco. E aí a necessidade de alteração, por exemplo, econômica, a necessidade agora de não só negociar com, por exemplo, a Alemanha, mas negociar com o bloco como um todo. Então no nível 2 a gente encontrava a comunidade internacional, a sociedade internacional, que em certa medida precisava sim aceitar o bloco para que continuasse caminhando, para que as economias dos países não fossem abaladas. Então, se a gente for pensar juntos aqui, a UN7. Como que a gente pode pensar a UN7? A gente encontrava um grupo homogêneo. Os países dentro da comunidade europeia, eles tinham a intenção e tinham o desejo de se integrar. Então, era um grupo homogêneo. A questão era fazer com que a UN7 fosse a maior possível para que ela pudesse justamente abarcar com todas as opiniões. Então, com todos os parâmetros, por exemplo, que iriam agradar a Holanda, como também iriam agradar a Alemanha, como também iriam agradar a Finlândia e a Bélgica. Então, quanto maior fosse a UN7, maior seria a probabilidade de se conseguir a ratificação. Eles pensaram, então, o acordo da União Europeia, de passar de Comunidade Europeia para a União Europeia, foi um grande acordo e que, aos poucos, eles foram conseguindo montar a sua UN7, o seu conjunto de vitórias, para que fosse ratificado. O que a gente vê é que essa UN7 não foi bem pensada posteriormente, quando se tenta criar uma Constituição Europeia. Aí a gente não consegue ver essa UN7 bem estruturada, porque ela não é aprovada. Então, ela não contém tudo que os estados queriam e dos atores desse tabuleiro para conseguir a ratificação. Então, aqui esse foi um exemplo do nosso livro base. Consultem o livro base e entendam melhor como é que funciona o bloco europeu. Agora, eu peço que a gente vá ao nosso material. Aqui a gente pode pensar juntos agora a aplicação teórica à política externa brasileira. E como exemplo eu trouxe para vocês, para que a gente possa pensar justamente no que eu já comentei previamente, que é a questão ambiental. Então vamos pensar aqui juntos. No nível 1, ou seja, tabuleiro doméstico. Nível 2, tabuleiro externo. A política externa brasileira necessariamente trata o meio ambiente. A política externa passa por esse tema. É um tema que surge na agenda dos países internacionalmente. Surge já em 72, na década de 70, início da década de 70, e clama pela participação brasileira. Principalmente por o Brasil ser um dos maiores detentores de biodiversidade do mundo, por a gente ter também a Amazônia, enfim, são inúmeros os motivos para que a comunidade internacional chame o Brasil para participar do tema. Então, o Brasil precisa se posicionar. A política externa brasileira precisa participar desse tema. Mas aí, para que a gente entenda a forma que o Brasil atua, para que a gente entenda o posicionamento do Brasil frente a esse tema, a gente precisa pensar que necessariamente o Brasil precisa atuar no cenário internacional, mas ele precisa da ratificação internamente. Então, vamos pensar aqui juntos. No nível 1, a gente tem o nível 1, lembrando, o nível doméstico. A gente tem os mais variados atores. Então, nós temos, dentro do Congresso, como a gente comentou, a bancada ruralista, nós temos a bancada ambientalista, nós temos a bancada que é pró-governo, nós temos a bancada formada por oposição. Além disso, além das bancadas, a gente tem todas essas bancadas, não só essas 4, mas outras, sendo influenciadas pela opinião pública, sendo influenciadas pela mídia, sendo influenciadas por organização não governamental, então pelas ONGs que participam também desse tema. Então a gente tem uma grande configuração de um cenário doméstico. E aí, no cenário externo, o que a gente consegue perceber? É que a gente tem a formulação de um tabuleiro também muito amplo, porque a gente tem como atores as ONGs,
A gente também tem como atores as organizações internacionais, a gente tem os estados que são conservacionistas, que querem conservar o meio ambiente, nós temos os estados que são desenvolvimentistas, que prezam pelo desenvolvimento. Então a gente tem dois grandes tabuleiros com opiniões muito diversificadas. É assim que se configura o tema dentro do cenário internacional e é assim que a política externa brasileira precisa lidar com o tema. Então vamos aos slides. Aqui, então a gente já viu a configuração do nível 1, já vimos a configuração do nível 2, e aí a gente precisa pensar justamente no tamanho da nossa Win7. Lembrando que aqui no Brasil, a gente está falando, quando a gente fala de instituições políticas, a gente está falando então justamente dessa maioria simples, que são os 50% mais um. Nas duas casas, então primeiro a votação em uma casa, depois a votação na outra casa. E também da presidência, a gente passa por 3 momentos de aprovação. E aí a gente também precisa pensar em coalizões de nível 1. E a temática ambiental vai encontrar grupos heterogêneos. Então vamos ter que pensar aqui em qual é a estratégia brasileira. Para conseguir entender aqui, então, o tamanho da Win7. Primeiro, a gente vai pensar, como o autor nos orienta, nas instituições políticas. Então, no Brasil, a gente precisa necessariamente de 50% mais um nas duas casas e depois ainda precisa passar pelo presidente. Essa é a forma de aprovação de tratados internacionais em específico. Então, quando se fala da temática ambiental, a política externa, a formulação da política externa tem que levar em consideração justamente esse arranjo institucional. Além disso, a gente precisa lembrar das coalizões específicas das duas casas, e quando a gente fala de coalizão, a gente percebe que vamos encontrar grupos heterogêneos. E, por fim, nas estratégias. A temática ambiental, ela percorre um longo período, encontrando com os mais variados presidentes do Brasil, e com a política externa de uma maneira um tanto quanto constante, mas com pequenas variações. Então, as estratégias aqui, a gente vê que elas oscilam um pouco. Mas, por exemplo, a temática ambiental na década de 90, ela era representada pelo próprio presidente. No início da década de 90, com o presidente Collor. Ou então, quando a gente vem agora para que a gente chamou de Rio+20, que é com a presidente Dilma. É ela que vai com uma estratégia, justamente para conseguir os grupos heterogêneos. Então, quando a gente aplica a teoria proposta, o que a gente encontra? A gente encontra isso aqui. A gente encontra justamente a necessidade de pensar no tamanho da Win7, para que a gente consiga entender como a política externa brasileira define o posicionamento do Brasil no cenário internacional com a temática meio ambiente, precisamos levar em consideração instituições, coalizões e estratégias. E é essa forma que, por exemplo, na temática ambiental é configurado no cenário brasileiro. Então, me acompanhem, por favor, até os slides, para que a gente continue pensando, aplicando a teoria ao tema. E aí, o que a gente vai perceber? Que no Brasil, a gente precisa, então, dessa aprovação no Congresso Nacional e que o conjunto de vitórias tem que necessariamente pensar em meio ambiente e desenvolvimento, que foi justamente o que a gente conversou até agora. Então, o que a gente precisa pensar? A gente precisa pensar que juntos aqui que a gente viu até agora, a gente viu que para aplicar a teoria, como aplicar a teoria, pensamos a teoria para a União Europeia, para como a União Europeia se avança na sua integração, e também aplicamos a teoria à temática ambiental, para que ela consiga elucidar a melhor forma ou a forma mais completa de análise de política externa, principalmente então agora análise de política externa brasileira. Na aula de hoje, vimos o desenvolvimento da área de análise de política externa, especificamente o desenvolvimento teórico de análise de política externa,
e vimos como a área chega a uma teoria, que é a teoria utilizada, mais utilizada atualmente, que é a análise de jogos de dois níveis, pensada pelo autor Robert Putnam. Juntos, então, pensamos nessa teoria, na importância dessa teoria, e pensamos aqui em como é uma teoria completa, justamente por conseguir casar ciência política e relações internacionais, ou seja, é uma teoria que prevê que necessariamente, para que se consiga entender política externa, eu preciso entender política doméstica. Não há como separar. Ambas estão conectadas e não existe análise de política externa se eu não passar por uma análise de política doméstica. Então, me acompanhem até o material para que a gente possa revisar o que vimos até agora. Então, a gente pensou aqui na importância do debate teórico, pensando justamente nesse entrelaçamento dos dois níveis, o nível doméstico e o nível internacional. Depois conversamos sobre o nível 1 e o nível 2, que o autor chama de nível 1 e nível 2. Então, o primeiro é o debate dentro do nível doméstico, quando a gente fala do tabuleiro doméstico, essa analogia que o autor faz do tabuleiro doméstico. Então, toda vez que a gente fala de nível 1, a gente precisa pensar justamente em quais são os atores aqui do nível 1. E aí, quando a gente vai para o nível 2 também, é essa necessidade de pensar em quais são os atores do nível 2, quais são os jogadores desse meu grande tabuleiro de jogo de xadrez, nesses dois grandes tabuleiros. Foi isso que a gente pensou aqui. Depois, seguimos e pensamos na importância do processo de ratificação. Cada Estado democrático vai ter determinado o seu processo de ratificação, como ele acontece. Qualquer tratado internacional necessariamente precisa passar pelo Congresso, nenhuma democracia o Executivo tem autonomia suficiente para aprovar sozinho. E aí, depois disso, pensamos na Win7, ou seja, o meu conjunto de vitórias. E vimos juntos que a influência, existem 3 fatores que vão influenciar o tamanho da minha Win7. Então, aqui, instituições políticas, coalizões e estratégias. Então, relembrando aqui, o que a gente viu é que o Win7 é o meu conjunto de vitórias e que o tamanho dessa Win7, a quantidade de arranjos institucionais, vão depender justamente de 3 fatores. O primeiro, instituições políticas, que é como é o processo de votação interna dos estados, então qual é o processo para ratificação, aceitação de um tratado internacional. Depois nós vimos as coalizões, nós podemos encontrar os grupos homogêneos ou grupos heterogêneos. E por fim a gente viu as estratégias, que é a possibilidade de trabalhar com o negociador-chefe ou a possibilidade de trabalhar com compensações paralelas. Então é isso que a gente viu nessa nossa aula de hoje, todas essas possibilidades e como a análise de política externa necessariamente precisa levar em consideração todos esses fatores colocados pelo autor Robert Putnam. Então, eu peço que me acompanhe até o material. Nós trabalhamos hoje com o livro base, pensando no livro base, mas além do livro base, sugerimos como referência bibliográfica paralela, complementar, o próprio texto do autor Robert Putnam, ok? Que fala da teoria dos jogos de dois níveis, e também a gente fala que essa é a tradução de um dos artigos do Robert Putnam, vocês podem encontrar isso aqui na internet, na revista de Sociologia e Política. Isso, gente, essa revista é uma revista importante na área, pode ser usada tanto para relações internacionais quanto para a ciência política, como foi a referência da nossa primeira aula, que pode ser usada nas duas áreas. Então é isso. Vimos hoje teoria dos jogos de dois níveis. Na nossa próxima aula entraríamos especificamente na política externa brasileira e vamos entender juntos como que foi o desenvolvimento, pensando justamente com base na teoria do Putnam. Desejo a todos bons estudos e nos vemos na próxima.